Bom dia, sejam todos bem-vindos para mais uma manhã para a gente continuar nosso bate-papo sobre os processos de alma, espírito, corpos sutis e por que a gente precisa entender a respeito de tudo isso, né? Hoje estamos em Cele 23 da Lua Ressonante, a Lua da Harmonização, Lua do Macaco. Hoje é dia de Semente Cósmica Amarela. Persevero com o fim de focalizar, transcendendo a percepção, selo a entrada do florescimento com o tom cósmico da presença. Eu sou guiado pelo poder da elegância. Então hoje é o último dia da onda encantada do humano, estamos fechando esse período aí de 13 dias, o período para a gente atuar a partir do nosso livre-arbítrio e vamos fazer o nosso voo cósmico hoje a partir do florescimento com muita elegância. Então vem com a gente que hoje nós vamos falar sobre os aprendizados da alma. A gente vem falando aí sobre a diferença da alma e do espírito, o que são as almas, quantas almas nós temos, né? Porque a alma se subdivide, as nossas almas gêmeas, de onde a alma sai, como que ela se subdivide em várias outras extensões de alma, a nossa própria alma e suas subdivisões de alma consciencial, alma intuitiva e alma moral, as nossas mentes que funcionam aí em ressonância com essas almas, né? Mente superconsciente, mente consciente, mente inconsciente. Na última semana nós falamos sobre os 7 corpos sutis, e também um deles denso, né, que a gente conhece como corpo material, mas também tem a sua sutileza, porque tudo é onda e matéria, tudo é onda e partícula ao mesmo tempo. E hoje nós vamos continuar falando sobre os processos de aprendizado da alma. Afinal de contas, quantos de vocês já não ouviu a expressão que nós estamos no planeta escola? E se a gente está num planeta referido como escola, a gente está aqui para aprender alguma coisa. A gente não está na Disneylândia, como dizia o professor Eric, a gente não está no planeta sofrimento, como ele também costumava dizer para a gente está no planeta escola e tem uma função para a gente estar no planeta escola. A gente se individualizou enquanto espírito, a gente foi em decaimento de frequência, se subdividindo enquanto alma, com essa partícula espiritual dentro da gente, no nosso centro, e a gente está aqui para experienciar aprendizados. E qual é a função de você aprender algo, né? Vamos refletir comigo. Quando a gente está na escola, né, que é o comum hoje em dia, ou quando a gente está fazendo um curso específico que a gente mesmo escolheu, qual é a função disso? É só para acumular conhecimento? Ou é para a gente utilizar esse conhecimento para a gente sair de um patamar e chegar em outro patamar, para nos auxiliar a nos impulsionar à evolução? Então, o planeta escola, ele é referido, né, o planeta Terra é referido como planeta escola, porque verdadeiramente ele é uma oportunidade de aprendizado. Estar encarnado neste planeta é uma oportunidade de você aprender e com este aprendizado você poder fazer o seu processo evolutivo, para que novamente você retorne ao todo de onde você partiu. Por isso que é importante a gente ter essa percepção, porque quando a gente traz a percepção de que isto é um aprendizado, a gente tira um pouco o peso do sofrimento, dos castigos, dos karmas, né? De que, eu tô aqui para pagar meus pecados. Não é isso, você está aqui tendo a oportunidade de aprender. E muitas vezes a gente precisa aprender com os nossos erros, né? E aí as pessoas colocam essa ideia um pouco equivocada, mas que não é uma ideia equivocada tão ingênua assim, né? Uma ideia equivocada que foi construída a partir de uma cultura que tenta manter a gente sob controle a partir do medo, de que a gente está aqui para pagar os nossos pecados, né? De que aqui se faz, aqui se paga, de que eu nem gosto de usar essa palavra, mas o verdadeiro inferno é aqui, porque é aqui que a gente sofre, porque a vida é uma luta, porque eu fiz um monte de coisa errada na minha vida passada, então hoje eu tenho que carregar tudo isso como um karma, eu tenho que carregar essa cruz ao longo da minha existência. E não é essa a função.
O todo maior não quer que a gente sofra. O todo maior pensa que nós somos células de um organismo maior. Esse organismo maior é o todo, né? O vácuo quântico, a fonte criadora de tudo que é, Deus, o nome que vocês quiserem dar. Mas nós somos pequenas células que compõem esse todo. Enquanto um organismo maior, pensa você é um organismo maior que é composto por pequenas células. Você gostaria que alguma de suas células estivesse adoecida, estivesse em dor, em sofrimento? Claro que não, porque se uma das suas células não funciona bem, você precisa eliminar ela, porque se você não elimina ela, ela vai te fazer mal. Só que nessa analogia de que nós somos células menores de um organismo maior que é o todo universal, essas células que somos nós não podem ser eliminadas. Elas precisam ser curadas. E para ser curadas só existe um caminho: evolução espiritual. A gente sai de uma origem para retornar para essa origem. E para retornar para essa origem, a gente precisa passar por todo esse aprendizado para que estejamos prontos para acessar uma frequência de altíssima, uma vibração de altíssima frequência, altíssima inteligência e puro amor e energia. Enquanto nós, na configuração que nós estamos hoje, no nível evolutivo que nós estamos hoje, se a gente chega até lá, a gente se desintegra, porque a gente não aguenta esse nível de frequência. A gente precisa passar por aprendizados para se aprimorar e poder acessar este nível de frequência de maneira segura, de maneira saudável, para que a gente não cause um processo entrópico nesse todo maior. E isso vai afetar todos os demais. Então, assim, a gente precisa passar pelo aprendizado para que a gente tenha condições de retornar ao todo de maneira consciente, consistente e sustentável. E a gente está aqui para isso. Por isso que o professor Eric, nas aulas dele, sempre dizia: a gente não está no planeta Disneylândia, a gente não está no planeta sofrimento, a gente está no planeta escola. Se a gente está no planeta escola, qual é a nossa função? Aprender. A gente está aqui para aprender. Então, tudo que a gente vivencia, a gente precisa encarar como oportunidades de aprendizado. E cada vez que você não aprende uma lição, o que acontece? Você precisa voltar para fazer aquela lição novamente. Às vezes isso acontece ao longo da sua vida, né? Você passa por uma situação, você não conseguiu se sair muito bem naquela situação, não conseguiu dar uma resolução da melhor maneira possível e aquele padrão de situação vai se repetindo na sua vida até que você aprenda. E quando você aprende, a tendência é que ele se repita mais algumas vezes ou mais uma vez. Para quê? Para realmente verificar se você realmente aprendeu, né? É a prova final, vamos colocar assim, daquela situação específica. Algumas vezes a gente passa a vida inteira e não consegue aprender. E aí a gente volta novamente para aprender. Então, tudo isso que a gente fala sobre karma, né? A gente não, porque eu já não falo mais desse ponto de vista. Que a gente escuta por aí sobre karma. Eu fiz muita besteira nessa vida, eu vou trazer isso como karma na próxima vida. Ou eu estou passando por essa situação nessa existência porque é um karma da minha vida passada. Ou qualquer outro nome que vocês queiram dar dentro do que vocês acreditam, pensam, mas que tenha essa conotação de castigo, né? De uma cruz que eu tenho que carregar porque eu não fui um bom menino. Tudo isso a gente precisa começar a olhar como oportunidade de aprendizado. Se eu estou passando por isso, é porque em algum momento ou eu quebrei alguma lei universal e eu preciso fazer a compensação dessa lei universal através de um aprendizado, ou eu passei por alguma situação na qual eu não consegui aprender. Então, eu estou tendo uma nova oportunidade com configurações diferentes, mas com a mesma estrutura para conseguir trazer esse aprendizado que eu não consegui da outra vez. Qual é a questão disso? Né? Porque isso é o que é. Mas qual é o problema disso? A gente não sabe disso. A gente chega, nasce nesse plano, né? E
vai vivendo na cara e na coragem, vai dando cabeçada por aí, vai caindo, levantando, vai na tentativa e erro, tentando encontrar o caminho às cegas, porque a gente não tem este aprendizado na nossa cultura. A gente não aprende que a gente tem uma vida espiritual. A gente acha que a gente é só isso daqui. Muitas pessoas têm a percepção de que isso daqui morreu, acabou, né? E eu não estou falando assim só de pessoas materialistas e céticas, não, tá? Eu estou falando até mesmo de pessoas que têm uma visão mais ampla a respeito de terapias, a respeito de campos energéticos e tudo, porque eu já ouvi isso, inclusive, de radiestesistas sérios, né, que trabalham com campos energéticos, que trabalham com consciência, que trabalham com todo esse parâmetro energético, inclusive pautado aí em alguns princípios da mecânica quântica, mas porque seguem dogmas, esses dogmas dizem para eles que não existe nada mais além do que isso. Morreu aqui, acabou, tô salvo, né? É só isso que tem. Então, assim, a gente precisa olhar para a vida, para tudo que chega até nós, com uma mente em branco e avaliar a partir disso o que faz sentido, o que não faz sentido. É claro que é muito difícil a gente fazer isso porque a gente traz vários outros aprendizados. Mas o que é um dogma? Dogma é aquilo que a gente aceita como verdade absoluta, que geralmente vem de fora e que a gente não questiona. Porque quando a gente começa a questionar, não tem espaço para questionamento. É isso e ponto final. Então, não estou falando para ninguém aqui sair questionando as suas verdades. Mas parem e observem, parem e pensem, parem e reflitam. Porque a verdadeira verdade é um pouco confuso de dizer, né? Mas a sua verdade está dentro de você. A sua verdade não vem do outro. Porque o caminho de aprendizado da alma é um só. A gente sai de uma origem e a gente volta para essa origem. Como que você vai fazer esse caminho? Quando que você vai fazer esse caminho? De que forma que você vai fazer esse caminho? É escolha sua. E isso é particular, é pessoal, é subjetivo, é personalíssimo. Ninguém caminha o caminho do outro. Se ninguém caminha o caminho do outro, ninguém pode salvar a sua alma. Ninguém pode te dizer qual é o caminho certo para você. Então, tudo que vier para vocês, que vier assim como uma verdade absoluta, é assim, ponto final, não tem espaço para questionamento, e tirando principalmente o poder de vocês, colocando o poder fora de vocês, em outra pessoa, em outra instituição, em outra entidade qualquer, questionem, reflitam, para ver se realmente isso faz sentido ou não, tá? Só uma dica que eu dou para vocês, porque a gente é criado embaixo de muitos dogmas e isso é uma das coisas que nos velam, nos amarram, nos impedem de crescer, tá? Então, assim, a função do aprendizado da alma, né, desse processo de aprendizado que a alma precisa passar, é o fim último de retornar para a fonte. Mas o caminho, como eu disse, é de cada um. É personalíssimo e é solitário. Solitário no sentido de quê? De que ninguém pode caminhar por você. A Patrícia, ela costuma falar muito que a gente serve a marmita, mas só quem pode comer é a pessoa. E se ela escolhe não comer, não tem nada que a gente possa fazer. Não dá para a gente comer por ela. Nesse sentido, a gente não pode salvar ninguém. A gente não pode fazer o caminho do outro por ele para que ele possa fazer o seu processo de evolução. Porque ele precisa fazer o seu processo de evolução. O processo é dele. Da mesma forma que ninguém pode fazer por nós. Se a gente não se mexer e começar a caminhar o nosso caminho, ninguém vai caminhar por nós. Sabe aquele ditado popular que diz o que é seu tá guardado? Que às vezes as pessoas usam de maneira assim negativa, né? Como se fosse como um intuito de vingança, ou às vezes quando tem um pouco mais de clareza de pensamento usa de maneira
mais positivo, né? O que é meu tá guardado, então em algum momento vai chegar para mim, né? Pode ser tanto negativo quanto positivo e pode ser os dois, porque verdadeiramente o caminho é o seu. Só você pode caminhar ele. E o que tiver no caminho que você precisa aprender vai chegar para você num momento ou em outro. O processo evolutivo da alma é uma lei universal, não pode ser quebrada. Pode ser atrasada, com consequências, mas não pode ser quebrada. É como um rio que flui e você está na correnteza. Você pode até nadar contra a correnteza, mas uma hora você cansa e a correnteza te leva para o destino final. Então não tem como lutar contra isso, não dá para sair desse rio. É fluido, é fluxo e é cíclico. A gente saiu de um ponto e vamos voltar para este ponto. Da mesma forma que o nosso Sol sai de um ponto, dá uma volta ao redor de uma estrela e volta para o mesmo ponto. Da mesma forma que o nosso planeta sai de um ponto, dá uma volta ao redor do Sol e volta para o mesmo ponto. Da mesma forma que a Lua sai de um ponto, dá uma volta ao redor do nosso planeta e volta para o mesmo ponto. E assim somos nós. Nós saímos do todo, vamos dar a volta ao longo de N existências fazendo o aprendizado da alma e voltamos para o mesmo ponto. Não para o mesmo ponto, porque quando nós retornarmos para cá, nós estaremos aprimorados, nós retornaremos evoluídos. Então, é um ciclo constante, mas é um ciclo que vai expandindo, vai ampliando. E isso é o processo verdadeiro de expansão de consciência para além da nossa pequena consciência egóica aqui de ser humano. É uma consciência universal, eu poderia dizer, porque tudo possui esse ciclo e tudo é sincrônico. Chega a ser burrice tentar nadar contra esta correnteza, porque não é trabalho jogado fora. Então, se a gente precisa seguir um fluxo, por que não tomar consciência desse fluxo e se deixar levar, aproveitando tudo que você tem no caminho para se aprimorar? Esse é o objetivo dessas lives que eu estou trazendo para vocês. Porque esse conhecimento você não aprende na escola, você não aprende nos centros religiosos, você não aprende na faculdade. Você aprende em cursos específicos que olham para o ser humano de maneira holística, como um todo, que vai além desta vida física. E isso é o que o Quântica para Todos, a terapia quântica aplicada, traz, essa vertente, esse olhar mais amplo do ser como um ser espiritual. Então, eu estou trazendo esse conhecimento para vocês, que está melhor explicado dentro dos cursos, mas que para vocês aqui possam ter uma pequena reflexão a respeito disso. E um pouquinho de consciência que vocês tomarem já vale todo o trabalho que eu estou tendo aqui de reestudar, de montar as lives, de vir aqui compartilhar com vocês. Porque o objetivo da gente é esse, que cada um possa trazer um pouco de consciência, trazer um pouco de reflexão e a partir daí começar a ter uma vida mais consciente, consistente e sustentável, né? Então, assim, como eu já falei, o objetivo, né, é que a gente retorne ao todo. E qual é o processo de retornar ao todo? O que o todo quer de nós é que a gente possa devolver a ele tudo aquilo que ele nos deu para que a gente possa fazer essa nossa jornada espiritual. E o que é a energia do todo que ele compartilha com a gente para que a gente possa fazer essa jornada espiritual? É o amor. Não esse amor que a gente conhece de terceira dimensão, esse amor sensual, esse amor que, eu amo tal pessoa porque ela é boa, porque ela é bonita, porque ela faz isso, assim por mim, porque ela faz com que eu me sinta assim. É um amor que vai além disso. Esse amor, tá? Isso é fala minha, não é da TQA, não é do professor Eric, não é de nenhuma outra pessoa. É uma concepção minha a partir do que eu venho estudando aí dentro da TQA e eu cheguei a essa conclusão de que esse amor do todo, universal, verdadeiramente é uma tecnologia de criação. Não é só uma energia, não é muito menos um sentimento, é uma tecnologia de criação. Então, para que a gente possa se individualizar e fazer a nossa jornada espiritual para retornar ao todo aprimorado,
a gente precisa dessa energia de impulso. Essa energia de impulso é esse amor incondicional do todo. É o que a gente chama de energia crística. E o que o todo quer é que a gente devolva a ele todo o amor que ele nos oferece ao longo de N existências para que a gente possa ter esse combustível para poder fazer a nossa jornada do espírito. E como que a gente faz isso? A gente faz isso trazendo isso para a nossa vida. Abrindo mão de determinadas questões mundanas nas quais a gente foi imerso quando a gente veio para esse mundo e despertando essa energia que existe dentro de cada um de nós. Porque se dentro de cada um de nós, lá no nosso íntimo, existe uma célula inviolável, que é a nossa partícula divina, o nosso corpo espiritual, né? O nosso espírito, que é envolto pela nossa alma, que é envolto pelos nossos corpos sutis, isso que está aqui dentro carrega essa energia do todo universal. Somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então nós temos essa energia crística de amor incondicional dentro de nós. Cabe a nós aprender a despertar esta energia para devolver ao todo o amor que ele nos oferece. E como que a gente faz para devolver ao todo? Porque a gente fala do todo universal, da fonte criadora de tudo que é, de Deus, e a gente imagina um ser, uma entidade, né? Mas lembra que ele se individualizou em você, em mim, no seu colega, no seu marido, na sua esposa, no seu pai, na sua mãe, no seu filho, no seu irmão, no seu primo, no seu cachorro, no seu papagaio, no seu gato, nas plantas que estão no seu jardim, na lua que está no céu, no ar que a gente respira, nas nuvens, na chuva, no sol. Ele se individualizou em tudo que existe. Afinal, ele é a fonte criadora de tudo que existe, não é? Então, como que eu devolvo todo esse amor que eu recebi para o todo universal? Compartilhando esse amor, compartilhando também não é a palavra, mas entregando este amor a tudo que existe. Independente de rosto, independente de forma, independente de cor, raça, condição de vida, espécie, vida orgânica ou inorgânica. É simplesmente despertando essa energia de criação que existe dentro de nós, que é o amor, e liberando ele para tudo que existe. E isso é algo que vem de dentro para fora. Não é algo que depende de condições externas. Porque é bonito, porque eu acho legal, porque faz bem para mim, porque é bonito, eu acho legal, faz bem para mim, diz respeito ao meu ego. E o ego não faz parte do espírito. O ego é uma instância que te ajuda a se virar aqui nesse plano. Mas verdadeiramente, quando você ama a partir dessa concepção, você ama tudo. Sem distinção, sem segregação. Isso que é o amor incondicional. É não ter condição, porque independe das condições externas, depende da sua condição interna. A sua condição interna é aquilo que determina. Só que é difícil ter esse amor incondicional porque nem as nossas condições internas a gente consegue dar conta, né? E é por isso que é importante o aprendizado da alma, para a gente ter essa consciência e conseguir trazer à tona essa energia, abrindo espaço dessas condições internas. Porque com consciência você até consegue abrir mão das condições externas, mas as condições internas às vezes estão tão ocultas e inconscientes que a gente não consegue. Então precisa trazer à tona para a gente poder observar, aprender a lidar, trazer o aprendizado da alma e abrir espaço para que isso possa florescer. E não é à toa que a gente está falando sobre isso exatamente hoje, né? Hoje é dia de florescimento, traz essa energia do florescimento. Então vamos lá, eu vou ler para vocês
os aprendizados. Nós temos 7 aprendizados da alma. Para quem quiser acompanhar, está aqui no livro Despertar, Destravar e Saltar. E eu vou ler direto do livro para vocês acompanharem aí, ou futuramente quem adquirir o livro poder ter e saber que está aí, né? Então, assim, o primeiro grupo de aprendizados da alma pelo qual a alma precisa passar, né? Aprender a dominar nossos pensamentos errôneos e descontrolados, assim como a nossa mente inferior, fraca e muitas vezes covarde. Do que ele está falando aqui? Nosso pensamento flui constantemente. E nessa fluidez, muitas vezes ele cai para as questões mais densas. Pensamentos mais negativos, críticas, reclamações, julgamentos, né? E essa mente, e de onde vêm esses pensamentos é da nossa mente inferior, que é a nossa mente inconsciente, que é a energia pura. Por isso que é fácil esses pensamentos fluírem, porque é pura energia, né? Tanto é que a gente tira a energia dessa fonte para poder seguir. Porém, ela é fraca e muitas vezes ela é covarde. Então ela vai buscar os meios e os caminhos mais fáceis. E muitas vezes vai tentar te manter naquela zona de conforto, porque é mais fácil. E ir para um novo padrão ou experimentar algo novo dá trabalho e pode ser arriscado. E como ela é fraca e covarde, vou ficar aqui no meu cantinho que tá tudo bem, né? Igual o sapinho lá que tá pulando na neve, quase congelando, aí o passarinho vem, faz as necessidades em cima do sapinho, o sapinho fica lá, ai que gostoso, tá tão quentinho aqui, ou seja, tá na M, mas tá quentinho, então eu vou ficar aqui mesmo, né? Tá fedendo, mas tá quentinho. Então é essa zona de conforto que a nossa mente inconsciente tenta nos manter. E o nosso primeiro passo no aprendizado da alma é conseguir observar esses pensamentos, trazer a possibilidade de inverter a polaridade deles, né? Deixar de alimentar esses pensamentos negativos, errôneos, e trazer talvez uma possibilidade de lidar com essa mente inferior de maneira mais consciente. Aprender o controle mental dominando as forças impulsivas geradas pelo pensamento errôneo, das palavras, das ideias erradas, as quais devastam o mundo do ser humano. Alguns anos atrás, eu estava fazendo um curso de terapia também, de uma outra técnica, e o professor falava assim, cuidado com o que você pensa. Você pensou alguma coisa errada? Tenta reverter esse pensamento, imediatamente. Não falava nada de mecânica quântica, mas tinha essa ideia que eu entendi depois dentro da mecânica quântica com as aulas do professor Eric, como que se faz isso e por que se deve fazer isso. Você não conseguiu controlar o seu pensamento, cuidado com o que você fala. Porque quando você fala, você manifesta de maneira mais material aquilo que você já começou a manifestar de maneira um pouco mais sutil. E cuidado para as suas palavras, caso elas se tornem palavras, não virarem ações. Porque aí se torna ainda mais material. E isso interfere, desde o pensamento até as palavras, até as ações. Tudo isso interfere no que a gente está vivendo. Modifica a sua vida, modifica a vida de outras pessoas, modifica a energia do planeta que a gente está habitando. Lembra, o planeta inteiro é um campo energético que é alimentado pelos nossos campos energéticos. O que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente fala, o que a gente faz, está tudo sendo jogado neste campo energético do planeta. Está alimentando este campo energético do planeta. Olha a responsabilidade sobre seus pensamentos, sentimentos, emoções, palavras e atitudes. Então, dentro desse grupo do primeiro aprendizado é dominar os pensamentos a partir desse controle mental de dominação dos pensamentos errôneos, controlar as suas palavras e as suas atitudes. E o autocontrole deve ser desenvolvido por nós.
o qual parte do controle dos nossos pensamentos para conseguir a autonomia que pretendemos em nossa vida. Ou seja, conseguindo dominar esses pensamentos e evitando que eles se tornem palavras e atitudes e ações, você pode começar a dominar a sua mente inconsciente. E dominando a sua mente inconsciente, você começa a ganhar autonomia para viver a sua vida, ao invés de ficar andando por aí dando cabeçada na tentativa e erro. Porque verdadeiramente você começa a ter a condição de fazer escolhas e tomar decisões de maneira consciente. O grupo de aprendizado 2. O grupo de aprendizado 2, o primeiro item é aprender a controlar as questões mundanas e a interação entre os planos material, mental, emocional, assim como espiritual. Lembrar que nós somos seres espirituais experienciando uma vida terrena, não o contrário. E isso significa o quê? Não é só olhar para a questão material ou olhar só para a vida espiritual e esquecer que eu preciso comer, que eu preciso tomar banho, que eu preciso me vestir, que eu preciso pagar conta de luz, água, telefone, atualmente internet, né? Porque a gente também está num plano material. E o plano material é regido por coisas materiais. Só que a gente não pode ficar apegado às questões materiais e esquecer de alimentar o espírito. E entre o plano material e o plano espiritual, conseguir trazer o equilíbrio para o plano mental e para o plano emocional. Não permitir que seus pensamentos tomem conta da sua vida, não permitir que seus sentimentos tomem conta da sua vida. Lembrar que você, enquanto consciência, tem que estar no controle. Pensamento, sentimento, emoção, corpo físico, são apenas ferramentas para que você possa fazer a sua jornada espiritual. Segundo item do grupo de aprendizado 2, domínio da luxúria e dos desejos sexuais, não pela repressão, mas sim pelo equilíbrio. A gente vive uma sociedade em que atualmente a gente tem dois extremos, né? Ou as pessoas que se reprimem demais em relação à questão sexual, porque isso vem de um aprendizado aí religioso, né, e que atravessa a nossa cultura, mesmo que nós não sejamos religiosos, a gente cresce com esse tabu, ou aquelas pessoas que rompem o tabu e vão para o outro extremo, que se torna... Perdi a palavra. Não é bem isso que eu queria dizer, mas passa a ter liberdade sexual demais, chegando a se tornar promíscuo, né? Perde essa função sexual, passa a fazer aquilo como se fosse simplesmente um jogo, uma brincadeira, algo sem valor, né? Se torna verdadeiramente mundano. Então, a energia sexual é uma energia também de criação, é um impulso de criação. E a gente precisa equilibrar isso. Se a gente represa demais, a gente deixa de investir na nossa vida. Se a gente libera demais, a gente também perde isso. E a gente traz diversas outras consequências dessas conexões a partir de relações sexuais com diversos indivíduos que talvez a pessoa nunca mais vá ver na vida, né? Porque cada vez que você estabelece um contato desse, você está criando um emaranhamento quântico, isso é muito sério. Então, não é se reprimir, mas também não é tratar isso de maneira mundana, a partir da luxúria. É você trazer um ponto de equilíbrio e utilizar essa energia de maneira consciente, não de maneira mundana, para que essa energia que geralmente é concentrada nos chakras inferiores possa ser transmutada e alimentar os chakras superiores para que eles possam funcionar em conjunto e fazer o processo de criatividade, para você investir essa energia na sua vida. Então precisa ter este equilíbrio com consciência, tá? Terceiro item do grupo 2 de aprendizados da alma. O aprendizado da escolha de caminhos, evitando os atalhos, os caminhos confusos que não levam a lugar nenhum, que desorienta e ilude,
assim como aqueles caminhos que se tornam labirintos e armadilhas, preservando o processo de expansão da consciência e evolução saudável das nossas almas. Então, é você não tentar dar voltinhas, não tentar dar jeitinho, né? Brasileiro tem muita questão do jeitinho brasileiro, carioca principalmente faz tudo no jeitinho, né? Não existe jeitinho, não existe atalho, o caminho é um só. Você quer tentar pegar um atalho? Talvez você caia num lugar que está completamente distante do seu objetivo. E talvez esse atalho tenha diversas armadilhas pelo caminho, como por exemplo o atalho do Chapeuzinho Vermelho. Vou pegar um atalho para a casa da vovó que é mais perto, mas tem aí os seus perigos, né? Então, você ter certeza do que você quer, saber qual é o objetivo e seguir o caminho. O caminho parece difícil e tortuoso, mas é este o caminho que se apresentou para você, é este o caminho que você tem que seguir, porque dentro deste caminho difícil e tortuoso está o aprendizado que você precisa. Não existe jeitinho, não adianta tentar dar a volta, porque você vai cair e vai ter que fazer este mesmo caminho novamente. Lembra? Não aprendi a lição, vou ter que refazer. Esse é o processo, tá? Então não tem atalho, não tem jeitinho. Com o universo não tem jeitinho. Isso é o que o professor Eric falava pra gente. Grupo de Aprendizados da Alma 3. Existe um poder divino dentro de cada ser humano que é muito maior do que os problemas que se apresentam a ele. Vós sois deuses. Jesus Cristo disse isso para todo mundo e ninguém levou em consideração. Você possui a partícula divina, você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você possui o poder da criação dentro de você. Você possui a energia crística dentro de você. Você possui o amor da criação dentro de você. Você tem a condição de resolver qualquer situação que aparecer na sua vida, por pior que ela possa parecer. Por quê? Porque como eu estou falando, nós estamos falando sobre aprendizados da alma no planeta escola. Se aparece uma situação ou outra na sua vida, por mais aleatória que possa parecer que ela é, não é aleatória. Apareceu na sua vida é porque você precisa passar por aquela situação, porque ali tem algo que você precisa aprender. E se apareceu na sua vida, apareceu da forma que você tem condições de lidar com ela. Todo problema carrega a solução. A gente precisa estar atento, consciente, para conseguir olhar além do problema e enxergar a solução. Esse é o verdadeiro aprendizado. E isso é exercer o poder de Deus que existe dentro de você. Segundo item do grupo de aprendizado 3. Aprender a produzir e a servir. O caminho para a energia de troca. No ganho do sustento e para o crescimento emocional, profissional e financeiro. Aqui ele está falando sobre o processo de se colocar a serviço de um bem maior. A gente fala muito sobre prosperidade, abundância, né? Todo mundo quer ser próspero, todo mundo quer ser abundante e geralmente se relaciona isso com questões materiais e financeiras. Não tem problema nenhum. Como eu falei, a gente tem uma vida material também. Nós somos espíritos experienciando uma vida terrena. Uma vida terrena é uma vida material, que exige recursos materiais para que a vida possa ser mantida. Então não tem problema nenhum almejar a abundância financeira, prosperidade financeira e material. Porém, a gente precisa se abrir para começar a observar todas as nuances de abundância e de prosperidade que aparecem na nossa vida cotidianamente. Porque muitas delas a gente recebe todos os dias e por já estar acostumado a achar que aquilo é normal, a gente não percebe isso, tá? Por exemplo, todo mundo que está aqui tem um celular e uma internet para assistir o que eu estou falando. Inclusive eu tenho um celular e uma internet para poder me comunicar com vocês. Isso é uma forma de abundância, tanto financeira quanto material, porque você precisa ter o recurso material e financeiro para sustentar isso. O prato de arroz e feijão que você come todo dia,
Pode ser arroz e feijão com uma carne, pode ser arroz e feijão com uma verdura, pode ser arroz e feijão com ovo, pode ser arroz e feijão puro. É alimento para o seu corpo, é abundância, é prosperidade. O simples fato de você levantar de manhã e poder colocar os pés no chão e se levantar da cama é abundância, é prosperidade. A gente dá isso como normal, mas muitas pessoas não conseguem fazer isso e gostariam de fazer. O simples fato de você respirar um ar puro. Muitas pessoas não conseguem respirar sozinhas. E isso, eu nunca experimentei essa sensação, mas eu já estive muito próximo de pessoas que necessitaram durante meses de um equipamento de oxigênio para conseguir respirar. É angustiante. De olhar, imagina de sentir. Então, gente, a gente experimenta diversas abundâncias, diversas prosperidades todos os dias. Reconheçam isso na vida de vocês. E o que é produzir e servir? E por que a gente fala que a abundância e a prosperidade vem pela energia materna? Porque quem se coloca a serviço de um bem maior para trazer outra alma para este planeta? É a mulher. Não estou aqui entrando na questão de discussão de gênero, tá? Porque a gente sabe que hoje em dia a gente tem aí mulheres trans, homens trans, mas que possuem aparato masculino e aparato físico feminino. E muitas vezes um homem trans ainda tem um aparato físico feminino, biologicamente feminino, e é capaz de gerar uma vida. Então, assim, esse aparato biológico feminino, que eu chamo de mãe, de mulher não vou nem colocar mais porque interfere aí nesse processo, né? Mas de mãe, né? Porque um homem trans pode ser mãe, isso é se colocar a serviço de um bem maior. É ceder o seu corpo para o bem maior de uma outra alma. É ceder a sua nutrição a partir do processo de amamentação para se colocar em prol de um bem maior de uma outra alma. É se colocar a serviço. E isso traz uma energia de equilíbrio. Isso abre a porta para a abundância e para a prosperidade. Então, o que a gente viu antes, né, lá no item 3 do aprendizado 2, de que não existe jeitinho, não existe atalho, é disso que a gente está falando. Você se coloca a serviço e você recebe em troca, como consequência, não como pagamento. É consequência. Item 3. Aprender que o verdadeiro mestre é a sua centelha divina, personificada pela sua mente superconsciente. Lembra lá no aprendizado 1, para a gente tentar controlar a nossa mente inferior, para que a nossa mente superconsciente possa verdadeiramente guiar a nossa vida. Ao invés de ficar ouvindo e cedendo aos instintos do ego, começar a acessar as informações da sua mente inconsciente, que às vezes é só uma vozinha lá no fundo, bem fraquinha, bem baixinha, ou só uma sensação, mas que ela te dá o caminho. E precisa cada vez mais entender isso, para ter uma vida com uma guiança aí mais consciente. E o item 4 do grupo de aprendizado 3, internalizar os 3 vetores para a ascensão: conhecimento, amor e vontade. 3 vetores. Não dá para ascender com 2, não dá para ascender com 1. Tem que ter os 3. Precisa ter conhecimento, precisa ter amor e precisa ter vontade. Só conhecimento, você fica só no campo mental, numa masturbação mental. Só amor, você cede para todo mundo e não recebe. Só vontade, desculpa, esse dedo ficou feio. Só vontade, vocês ficam naquele desejo incessante de chegar em algum lugar, mas não consegue e não sabe como. Precisa ter os 3 vetores para que vocês consigam unir e verdadeiramente conseguir fazer o processo da ascensão. Grupo de aprendizado 4. Desenvolvimento da intuição.
processo final da transformação do instinto, mente inconsciente, que tem estágio intermediário no intelecto. Então, quando a gente vai conseguindo dominar a nossa mente inconsciente, a nossa mente superconsciente começa a ficar mais clara, porque você tira um pouco do barulho e você começa a ouvir mais claramente. Isso é o desenvolvimento da intuição, é você começar a prestar atenção mais conscientemente a essas informações, a essa vozinha que fica lá no fundo, que de vez em quando te dá uma orientação, ou que você simplesmente sente no seu corpo, que você deve ou não fazer alguma coisa, e ir se conectando com isso. Isso é desenvolver a intuição, é se permitir falar e ouvir. E o estágio intermediário desse desenvolvimento é o intelecto, porque você começa a receber informações da fonte. Você começa a trazer a possibilidade de fazer link entre os conhecimentos que você acessou e construir o seu próprio conhecimento. Então você vai desenvolvendo a sua intuição e o estágio intermediário deste desenvolvimento é o intelecto. Segundo item, instinto, intelecto e intuição são 3 aspectos da autopercepção objetiva ou da consciência. Então, o instinto vem da mente inferior, mente inconsciente, intuição da mente superior, mente superconsciente, e o intelecto da mente consciente. E o que a gente precisa? Equilibrar a energia da mente inconsciente, trazer as informações da mente superconsciente para determinar, seguir, decidir, escolher as questões da nossa vida com a nossa mente consciente. Então, você equilibrar instinto, intelecto e intuição, você traz essa autopercepção objetiva, você ativa verdadeiramente a sua consciência. Terceiro item, tomar consciência das coisas do espírito e das realidades espirituais, que nem o instinto, nem o intelecto lhe podem revelar. Acabei de falar aqui que a partir da sua mente superconsciente, você recebe informações direto da fonte. Isso é você tomar consciência das coisas do espírito. É essa informação, é essa intuição, é essa sensação, é esse conhecimento que vem de algum lugar que você não sabe de onde, você não sabe explicar como, mas chegou para você. Tome posse dele, tome consciência dele, use ele na sua vida. Porque se vem da sua centelha divina, não tem como dar errado. Dê esse passo que você vai ver que o caminho está pronto. Grupo de aprendizado 5. Aprender a identificar e confrontar a sombra da nossa personalidade, redirecionando esta energia de maneira construtiva. Quando a gente fala em sombra, a gente fala do nosso lado negativo, daquelas partezinhas nossas que a gente não gosta, que a gente sabe que existe um monstro preso dentro da gente, que a gente mantém dentro de uma gaiola. Mas tudo aquilo que a gente prende, que a gente bloqueia, que a gente tenta excluir, ele ganha força e volta com maior intensidade nos momentos que a gente baixa a guarda. E aí a gente experimenta aqueles momentos que parece que esse monstro que está preso dentro da gaiola foge e causa uma destruição, assim, como se fosse um demônio da Tasmânia, daqueles desenhos do Looney Tunes de antigamente. Sai destruindo tudo que vê pela frente, né? O Tasmania. E aí, quando a gente consegue parar e respirar, esse demônio volta um pouquinho mais tranquilo para dentro da gaiola. Mas ele vai ganhando força de novo até o momento que ele rompe a gaiola de novo. E vai chegar um ponto que ele vai ficar tão forte que ele vai tomar conta da sua vida. Então, a gente precisa olhar para o nosso lado sombra para poder encontrar a nossa verdadeira luz. Porque nós não somos anjinhos de asas e auréola na cabeça. Se fôssemos, nós não precisaríamos estar aqui, a gente já estaria em outro nível de evolução. Se a gente está aqui é porque a gente tem nosso lado luz e nosso lado sombra, e um faz parte do outro. Um está dentro do outro. Deixa eu pegar uma ilustração aqui. Ah, essa daqui, ó.
Ó, nosso lado luz, nosso lado sombra. O nosso lado luz está dentro do nosso lado sombra e nosso lado sombra está dentro do nosso lado luz. Assim como a imagem do Tao também demonstra essa percepção. Então a gente precisa acessar o nosso lado sombra e aprender com ele, porque é ele que traz o nosso maior aprendizado. Se você está na luz, é porque você já aprendeu. Se você já aprendeu, não tem nada mais para tirar dali. Por isso que é confortável ficar só na luz. Mas é a sessão da sua sombra que você traz os maiores aprendizados. E aprendeu determinada situação, virou luz, volta na sombra para buscar outras possibilidades de aprendizado. Porque a sua sombra é o seu maior professor. Dominar a nossa personalidade, o nosso ego, assim como os elementos que o alimentam, como egoísmo, vaidade, instinto de autopreservação. Colocar nesse lugar a fraternidade e o altruísmo. Quantas vezes vocês já não perceberam na sua vida que vocês tomaram decisões, fizeram escolhas, disseram não, e se você fosse fazer uma reflexão, né, assim, bem consciente, você perceberia que aquilo não era necessário. Que você tomou aquela decisão pautada num sentimento de egoísmo, de ciúmes, de vaidade. E que você poderia ter compartilhado. Isso é muito sério, gente, porque a gente toma essas atitudes sem perceber. Depois a gente percebe que não precisava ter sido daquele jeito. Eu podia ter compartilhado, eu podia ter me aberto para essa sensação de fraternidade e altruísmo. Não ia me doer em nada, não ia me tirar nada, não ia me custar nada. Pelo contrário, só ia me engrandecer. Porque nesses momentos, quando você consegue fazer essa reversão, consegue ceder a essa sensação de se abrir para o outro, você vê que vem uma sensação de êxtase tão grande, porque ali você está exercendo o seu verdadeiro amor. Então, o ego, né, a nossa consciência egóica, que é essa que a gente experimenta na grande parte do tempo, que é pautada nesse sentimento de vaidade, egoísmo, instinto de autopreservação, que é meu, ninguém põe a mão, né? E não se colocando no lugar do outro, não se abrindo para o outro, às vezes simplesmente por uma questão de vaidade, de egoísmo mesmo. A gente perdeu o raciocínio, gente. Mas enfim, muitas vezes a gente toma essas atitudes sem perceber, tá? Então a gente precisa ter essa consciência, fazer essa reflexão. Isso que essa pessoa está me pedindo vai me doer alguma coisa dizer sim? Quantos nãos a gente disse que era desnecessário? Então exerçam seu verdadeiro amor. Se abram para o outro, se coloquem a serviço. Tudo isso diz respeito aos ensinamentos anteriores. Se vocês conseguirem passar pelos anteriores, vocês conseguem passar por esse. Deixa o ego de lado e se abra. O ego serve para autopreservação, mas você não precisa se autopreservar o tempo todo. Você não está no meio de uma floresta com um monte de animal selvagem querendo te caçar. Lembrem-se disso. Entender e sublimar os apegos do ego e do nosso eu inferior, ou seja, tudo aquilo que a gente é apegado, né? E é justamente isso, abrir mão dos apegos e se abrir para o outro. E o outro não é só outra pessoa, é qualquer situação, lembra? Fonte criadora de tudo que é, tudo que existe veio da mesma fonte que você. Se abra. Seja para um cachorro na rua que está olhando você comer um sanduíche. Tira um pedaço e dá para ele, se é o que ele está precisando naquele momento. Se o que ele está precisando naquele momento é só um carinho, faça um carinho. Depois você lava a mão se ficou sujo. Não tem problema. Mas compartilhe esse instante de amor. Seja com quem for. Ó, deu até uma musiquinha. Aprendizado 4. Grupo de aprendizado 4. Desculpa, grupo de aprendizado 6. Aprender a identificar o bem e o mal.
buscando caminhos que sustentam o caminho evolutivo. O que é aprender a identificar o bem e o mal? Isso parece ser uma coisa assim, bem simples, né? A gente julga o que é bom, o que é ruim, o que é bem, o que é mal. O que é bem a gente traz pra gente, o que é mal a gente exclui. Não é bem isso, tá? O que é considerado mal? Tudo aquilo que quebra uma lei universal. A gente tem as 7 leis herméticas, estou devendo uma live para vocês a respeito disso, mas primeiro eu vou encerrar essa etapa aqui dos aprendizados da alma e o processo de ascensão. E a gente tem algumas outras leis universais, então tudo que diz respeito a essas leis, qualquer uma delas que é quebrada, você saiu do bem e caiu no mal. E a gente faz isso sem perceber. Por isso é importante estar consciente e ter conhecimento. Conhecimento, amor e vontade, tá? Porque você pode ter a melhor das intenções, mas pode estar quebrando o livre-arbítrio de alguém. Você tem a vontade. Talvez não tenha o conhecimento de que está quebrando o livre-arbítrio de alguém. Não fechou o processo de ascensão. Então a gente precisa ter, assim, percepção das nossas ações, das nossas atitudes, das nossas escolhas, se elas estão interferindo ou não em alguma dessas leis. Quebrou uma da lei, saiu do bem, caiu no mal. Precisa escolher o caminho dentro desse parâmetro, porque senão você vai dar volta, vai dar volta, vai dar volta e vai parar no mesmo ponto para trazer o mesmo aprendizado que você precisa. Entender que existe uma ética que sustenta o sentido moral por trás de cada ato do ser humano. Essa ética é pautada nas leis universais, pautada no amor superior, no amor incondicional. Entender e aprender a dualidade ao mesmo tempo, o equilíbrio que existe nos opostos do Tao. Né? Aquele símbolo Yin e Yang, esse que eu acabei de mostrar para vocês aqui, e tudo possui polaridade. Nós estamos num plano que a gente diz que é composto por átomos, que possui polaridades positivas e negativas ao mesmo tempo. E isso sustenta a existência deste plano. Então, partindo desse princípio já mais científico, tudo é campo eletromagnético, polaridade positiva e negativa, inclusive o nosso planeta tem um polo norte e um polo sul, duas polaridades. Tudo que existe possui duas polaridades. Você é luz e sombra ao mesmo tempo. Então, muitas vezes eu recebo as pessoas aqui para atendimento, né, os partilhantes, e muitas vezes eles relatam assim, eu tenho um amor profundo pela minha mãe, mas eu sinto raiva dela ao mesmo tempo. E não conseguem entender como que isso é possível. Polaridades. Você pode amar uma pessoa e sentir ódio dela ao mesmo tempo. Em momentos diferentes ou às vezes até no mesmo momento. É possível. E isso é muito conflitante para a gente que tem essa tendência de trazer um pensamento linear. Ou é isso ou é aquilo. Não, são as duas coisas ao mesmo tempo. E a gente precisa aprender a lidar com isso para começar a modificar a nossa forma de se relacionar com tudo. Porque isso é expansão de consciência. É se abrir para novas percepções. E trazendo essa possibilidade de olhar as polaridades, as dualidades como uma única coisa, como parte integrante de um único ser, você consegue trazer uma percepção mais ampla, um entendimento melhor e consegue lidar com essas duas energias também de maneira melhor. Grupo de aprendizado 7. Aprender o desapego dos apetites sexuais ao conforto e ao dinheiro. Apetite sexual, conforto e dinheiro. Questões mundanas, apegos do ego. A gente precisa aprender a desapegar disso. Qual é a grande questão financeira hoje em dia? Eu recebo um dinheiro, eu fico com dó de gastar. Eu quero guardar, eu quero acumular, porque é isso que ensinam pra gente. Mas tomando do princípio de que dinheiro é energia, o que é uma energia acumulada?
Uma energia acumulada é adoecimento, é problema, é desarmonia. Energia precisa de movimento. Se dinheiro é energia, ele precisa chegar e ele precisa ir. Ele precisa chegar e ele precisa ir. Porque se ele chega e fica parado, não tem espaço para chegar mais. Se ele chega e vai, abre-se espaço para chegar mais. E precisa desse movimento. E isso para tudo, tá? Apetites sexuais. Está muito preso na questão material, nos prazeres do corpo. Você é muito mais do que apenas um corpo. Use a energia sexual? Usa, mas use a seu favor com consciência, para poder transmutá-la e elevar para os chakras superiores e colocar ela a seu favor e não contra você. E conforto, né? Quem não quer conforto? Só que conforto demais pode te paralisar. Lembra da história do sapinho lá embaixo do passarinho na neve? Tá quentinho, mas tá gostoso, tá confortável. Se tá confortável, eu não preciso sair daqui. Então precisa ter pelo menos uma ervilha ali embaixo do colchão da princesa para que ela possa se movimentar, tá? Não estou falando para vocês abrirem mão de ter uma vida confortável, de ter um teto sobre a cabeça, de, se possível, ter um ar-condicionado nos dias muito quentes, ou pelo menos um ventilador, ou um cobertor para se proteger do frio. Eu estou falando de se cercar de questões materiais para te trazerem o máximo de conforto físico, quando internamente há completa bagunça e desconforto, e você não está olhando para isso. É abrir mão das questões mundanas e materiais para que você possa se conectar com a sua vida espiritual. Mas abrir mão não totalmente, não fazer voto de pobreza. Abrir mão no sentido de que isso tudo que está ao meu redor, sustentando a minha vida, não me prende. São elementos que contribuem. A partir do momento que começa a me prender, que começa a me atrapalhar, eu posso abrir mão, deixar ir, desapegar. Ou, ainda, tenho um carro confortável, bati o carro, deu perda total, acabou minha vida. Não, acabou o carro, a sua vida continua aí. Isso é desapego, é usar os bens materiais a seu favor e não se tornar refém deles. Entender que é preciso dominar as paixões, o ódio e o desejo de poder. Nossa, desejo de poder é tudo que a gente quer, né? Poder mandar em todo mundo, poder ter uma vida livre, poder não ter ninguém dizendo pra gente o que a gente tem que fazer, que horas que a gente tem que fazer. Isso parece ser libertador, mas não é, né? O desejo de poder é o que mais te escraviza, porque você passa a fazer qualquer coisa para se manter nessa posição. Então, abra-se para a fraternidade e altruísmo, que o desejo de poder cai por água abaixo. Que você vai perceber que o poder está dentro de você, não nas atitudes ou na falta de atitude. Está dentro de você. Neutralizar também os vícios da mente não iluminada, tais como orgulho, segregação e crueldade. Né? Eu acho que isso fala-se por si, não precisa nem explicar muito, mas são armadilhas que a nossa mente arma pra gente. A gente acha que tá tudo certo, que é um anjo iluminado de auréola dourada, e quando você vai ver, você tá ali no orgulho. Quantas pessoas ditas espiritualizadas vocês já não viram por aí, que você não pode falar nada contrário do que elas pensam ou questionar algo que elas falam, que elas já se vestem dessa postura de orgulho e se acham donas da verdade suprema. Ou que ainda, porque se diz espiritualizada, se sente melhor do que todo mundo. Orgulho. Armadilhas do ego, para te manter na sua zona de conforto com outra configuração, só para você fingir, só para fingir que você está saindo do lugar, mas na verdade está parado, no mesmo ponto. A gente precisa tomar consciência disso para que a gente possa verdadeiramente fazer um processo de aprendizagem, fazer um processo de evolução consciente, tá? Então, assim, assistiram a live aqui, se fez sentido para vocês, voltem, assistam de novo,
Anotem todos esses passo a passos para vocês terem com vocês e consultarem constantemente, porque isso vai trazer um norte para a vida de vocês. Aqui não é receita, vocês não têm que colocar isso em prática ponto a ponto. Vocês vão olhar, vão analisar, vão trazer isso para a vida de vocês e ver, de acordo com a vida de vocês, com o contexto de vocês, como que isso se encaixa, em que ponto vocês estão, o que vocês podem melhorar. Esse é o objetivo, tá? E quem quiser, quem puder, compra o livro, porque vocês vão ter um entendimento muito maior. Quem quiser aprofundar ainda mais, vai para o curso. Tem diversas possibilidades aí. A gente está oferecendo um pouquinho para vocês aqui, para trazer essa possibilidade de percepção, que é o suficiente para vocês poderem refletir, para vocês poderem melhorar a vida de vocês. Mas quer aprofundar, tem também os caminhos para aprofundar. É só acessar o site aí da TQA ou aqui mesmo no Instagram, no Linktree, que vocês conseguem as diversas possibilidades, ok? Deixa eu ver aqui se tem dúvidas. Eu penso assim, quando me acontece algo ruim, estou sofrendo por alguma coisa, penso o que será que eu fiz no passado ou em outra vida que está me fazendo passar por isso. Daí passa. Então, trazer essa possibilidade, né? O que eu fiz que eu não aprendi, que eu não trouxe o aprendizado necessário e que eu estou precisando passar por isso agora para poder trazer o aprendizado necessário. Mas com essa percepção, aproveitar o momento para trazer o aprendizado necessário, não como um castigo, senão a gente perde a função. Aí cai naquela situação que eu estava falando, de carregar como um karma, uma cruz, né? Então precisa realmente trazer essa vertente. É um aprendizado. Como posso adquirir esse livro? No site da Amazon você consegue comprar ele online. Ele tem na versão física e na versão e-book, né? Que você lê através do aplicativo do Kindle. Eu acho que no Linktree aqui do canal vocês conseguem acesso direto, tá? E tem outras livrarias também, eu só não sei exatamente em qual parte do Brasil. A Regina já respondeu aqui, ó, compra na Amazon. Gente, quem comprar o livro na Amazon, né, ler, perceber, se identificar, volta lá depois e faz a classificação do livro. Isso é importante para divulgação, porque quanto maior a classificação do livro, mais a Amazon distribui esse conteúdo para outras pessoas. E aí a gente consegue fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas também, tá? O livro pode ser comprado também na @literarybooks. Então, tem essa foi a editora que fez o lançamento do livro. Ela também tem disponível, mas eu não sei se ela tem site para venda online e em quais locais do Brasil ela está localizado, né? Como eu moro na roça, no interior, tudo que eu compro eu tenho que comprar online, porque é difícil. Aqui na cidade nem tem livraria. Então, eu tenho que ir para outras cidades vizinhas para tentar alguma livraria e nem sempre tem algumas coisas mais específicas assim. Tem só o basicão do basicão mesmo. Libertinagem. Não era essa palavra também, até agora ela não me veio na cabeça, mas essa palavra define bem também o que eu estava querendo dizer. Obrigada. Que aprendizado isso. Ai, que bom, Fabiana. Valeu, então. Também tem essa compreensão, isso aí. Eu sou tão grata por tudo isso, sempre agradeço por ter consciência de que outros não têm, inclusive de estar no caminho da evolução um pouco mais consciente, mas isso se dá desde criança. Ai, que delícia! Linda jornada para você, Gisele. Áudio sumiu e travou tudo. Ixi, desculpa. Eu não tenho... Não tenho, como se diz, controle sobre isso. Pode ser alguma questão aí ou pode ser alguma questão aqui, mas para mim tudo continuou normal, não travou. E pode ser alguma questão na própria plataforma, né? Virei escravo do sexo. Então, querido, desvira, porque isso
pode ser muito bom fisicamente, mas espiritualmente não traz boas consequências, tá? Então, assim, começa a trazer para sua percepção por que que isso está acontecendo. Via de regra, você pode estar tentando compensar alguma falta, alguma ausência, através de uma compulsão de algo que te cause prazer. Então, é o mesmo processo do vício, tá? Busca aí as causas raízes disso para você tentar recuperar a sua vida, porque a gente não tem que ser escravo de nada. A gente tem que ser dono de nós mesmos. Deixa eu voltar aqui que saltou. 9 e 9 nos Estados Unidos. Ah, legal. 9 dentro da Cabala é um número total, né? A última casa de aprendizagem antes da gente fazer a volta para casa 1 novamente. É o eremita, o que traz a sabedoria, o conhecimento, o alicerce do poder. Lindo isso. Sempre vejo horas iguais, desapegar é liberdade. Isso aí. Este livro não devia sair mais da cabeceira. Esse livro, gente, Despertar, Destravar e Saltar, não é um livro para ser lido, é um livro para ser estudado. E estudado assim, li uma vez, legal, trouxe bastante percepção, bastante tomada de consciência, vai vivendo as coisas que forem acontecendo, vai olhando no livro novamente, porque vai te trazer muito aprendizado. É um livro para ser estudado cotidianamente, não é um livro para você ler assim e absorver o conhecimento e ponto. É um livro para ser estudado. Excelente live, obrigada, gratidão a minha. Vou rever com prazer, você é top. A Deise, você é suspeita para falar. Eita, eu quero muito livro. Ela já era lá na Amazon, você consegue. Você tem uma fala tão simples que entra fácil na compreensão. Ai, que bom, Rosinha. Eu tento simplificar, porque eu acho que não vale a pena a gente ficar tentando buscar termos técnicos, falar com uma fala mais rebuscada, aquela coisa muito acadêmica, assim. Porque se a gente quer alcançar o maior número de pessoas, quer que as pessoas possam acessar esse conhecimento, por que ficar rebuscando, falando palavras difíceis, termos técnicos, que só quem é da área vai entender, né? A gente precisa realmente, se o objetivo é divulgar, precisa facilitar para que todos tenham condições de entender. Gratidão a TQA. Nádia, live maravilhosa. Gratidão a minha, Cleusa, por estar sempre acompanhando a gente. Sou grata ao universo e a um aluno da TQA que conheço há muito tempo por ter me apresentado vocês. Me sinto em casa com vocês. Então, Rosinha, seja bem-vinda à nossa família TQA. Que essa pessoa aí que te apresentou a TQA seja uma pessoa iluminada, que siga o caminho dela com bastante consciência e que você também possa seguir o seu e que todos que estão aqui possam fazer a mesma trajetória, seguindo um caminho com consciência, fazendo o aprendizado da alma para evoluir de maneira consciente, consistente e sustentável. Sem labirintos, sem atalhos, sem jeitinhos. Bom, gente, o recado que eu tinha para dar para vocês hoje era esse. A gente está numa live ao vivo. Tudo que acontece na live ao vivo fica gravada. Não tem como editar antes de subir na plataforma. Terminou aqui, ela já tem que ser salva. Portanto, quem concorda e deseja receber um atendimento gratuito, saiba que vai ficar gravado este atendimento. Então, coloca aí para mim no comentário, eu quero e eu aceito. Que aí você está concordando que a sua participação vai ficar gravada na plataforma para que outras pessoas possam assistir depois. É só deixar aí que eu já vou fazer o atendimento rapidamente aqui. Eu quero e aceito, Mário Jorge. Enviei um convite aí para você, Mário Jorge. Ótimo. Era que eu tô com a câmera errada. Aí. Ela sempre abre assim, é só clicar aí na setinha. Isso. Eu só não tô vendo a tua. Ah, não tá me vendo? Não. Ué. Tá preto a parte de cima. Deve ser alguma questão na conexão. Mas está me ouvindo bem? Tô, totalmente. Ótimo. Qual o seu nome completo?
Mário Jorge de Andrade Oliveira. Mário Jorge de Andrade Oliveira. Qual a data de nascimento, Mário? 29 de maio do 5 de 1964. Ok. Vamos ver como que está seu campo energético, tá? Ok. Vamos ver aqui. Ok, Mário Jorge, tem duas interferências no seu campo energético. Uma por magia negra inconsciente, que são ataques psíquicos provenientes de pensamento, sentimento, emoção, que as pessoas têm de maneira inconsciente em relação a você e sem o desejo de te fazer mal. É mais por uma questão, uma insatisfação interna delas que acaba sendo projetado para fora, né? Como a grande maioria dos seres humanos fazem. E aí se configura assim, como um ciúmes, uma inveja, um pensamento negativo, mas verdadeiramente a pessoa não está torcendo para você se dar mal, tá? Por isso que é inconsciente. Só que quando a gente está com o nosso campo energético, com a nossa vibração baixa, o nosso campo energético fica mais sensível a essas interferências, tá? E a outra questão é uma personalidade ressonante ativa, que é um fractal de alma seu, denso, que não foi transmutado no momento da sua passagem em outras existências e fica nesse plano. Por ser seu, quando você desce no mesmo padrão vibratório que esse fractal, ele acaba se aproximando. E quanto mais próximo de você, mais interferência ele vai causar na sua vida, tá? E como que a gente percebe isso? Geralmente a gente vai se sentindo meio que tomando decisões, fazendo coisas, agindo de uma maneira que a gente não se reconhece. Como se fosse uma outra pessoa tomando o nosso lugar, né? Isso nos casos mais extremos. Quando está assim, bem suave e tal, a gente só vai sentindo umas sensações estranhas, né? Como se não pertencesse a gente, mas a gente não sabe de onde vem, tá? Eu vou fazer a liberação dessas duas questões para você, tá bom? Vou Ok. pedir para você fechar os olhos, se concentrar. Inspira profundamente, libera o ar suavemente e se torne receptivo para os comandos. Execute esse comando de liberação TQA, limpeza 12, 13, 36. Ok.
Campo energético foi limpo, tá? Não tem mais essas interferências. Ótimo. Ó, a maior parte do tempo você está calibrando no nível de 10 elevado a 100, que é o nível do medo. É um nível baixo, mas não tão baixo, tá? O grande problema é que, assim, o medo ele faz parte da vida. O medo nos protege de muitas situações de perigo. Por isso ele traz um nível de energia aí um pouco mais alto, né? Um nível de 10 elevado a 100. Então, ele traz essa possibilidade da gente se movimentar para proteger a nossa vida. A questão é que quando a gente estagna nesse nível, a gente faz a movimentação de proteger a nossa vida, mas a gente passa a viver num estado de sobrevivência constante. E aí é como se a gente estivesse sempre tentando escapar de alguma coisa, mas nunca consegue chegar num estado de tranquilidade verdadeira. É como se sempre tivesse uma ameaça constante do qual a gente precisa se movimentar para sair. E aí isso pode trazer algumas consequências negativas para a sua vida, tá? Então, assim, é tomar consciência, tomar posse da sua vida mesmo, né? Se centralizar, se perceber, olhar as situações como elas verdadeiramente são, sem deixar que os pensamentos provenientes aí do seu inconsciente, as suas emoções, os seus sentimentos, façam com que você desenhe um teatro diferente do que verdadeiramente é a situação. É fazer essa análise crítica, para você conseguir se relacionar com as situações de uma maneira mais consciente e talvez sair desse parâmetro do medo e conseguir evoluir para outros parâmetros maiores, tá bom? Excelente, Nádia. Faz muito sentido tudo isso que você está dizendo. Eu sou aluno da TQA desse ano, né? Ah, E sim, legal. é, Ah, eu lembro de você dar aula. É porque lá no sim, mas quadradinho aparece pequenininho, aqui tá diferente, mas agora que você falou, eu lembrei. verdade. E do que você, eu estava até assistindo já as últimas aulas quando você falando do flow, né? Dessa parte do fluxo e tudo. E eu queria falar isso com você. Foi bom esse momento aqui. É, eu fui fazer a meditação, a parte depois, no instante, eu estava fazendo um atendimento fraterno para uma amiga minha. Inclusive, estive na casa dela para fazer uma limpeza energética também, com ervas e tal. Eu trabalho com a mediunidade. Isso tem muito a ver com tudo que você disse também, das É. influências, da magia, essa coisa toda. E me preparei aqui para a meditação, estava iniciando a meditação, me veio exatamente uma intuição do tipo, entre em contato com ela agora e diga isso. Eu ainda vacilei na hora, falei, putz, isso é da minha cabeça? Será? Não, não é? Falei, não, tenho certeza que não é. E mandei só uma Live de hoje, mensagem no escuta sua WhatsApp. intuição. Oi? Olha a live de hoje, escuta sua intuição. Perfeito. Mandei a mensagem para ela, falei, olha só, não sei porquê, mas calma, tenha muita calma agora. E ela viu a mensagem imediatamente quando chegou. E depois ela me relatou disso, que ela estava com um problema do lance da criança interior, um relacionamento com a mãe, e estava numa discussão com a mãe naquele momento. Estava na casa da mãe, elas começaram a discutir e tal, o telefone piscou do lado dela, ela olhou, leu aquilo, na mesma hora ela parou a discussão, deixou a coisa fluir e foi. Então, essa Perfeito. coisa da conexão, sabe? Isso foi muito, muito, muito interessante. Que lindo. E essa coisa do que você fala do vibrar no medo é essa coisa para estar seguro, né? Você está atento, alerta o tempo todo, prestando atenção, mas acaba ficando preso ali atrás. Exatamente. Porque, assim, quando você tem que se cuidar o tempo todo, se observar o tempo todo do que está ao seu redor, o que pode estar te causando ameaça, o que pode estar te atacando a qualquer momento, Uhum, você tira a sua atenção e a sua energia de todo o resto da sua vida. exatamente. Né? Então, Maravilha. precisa realmente trazer essa percepção mais consciente. E assim, você que tem essa questão da mediunidade, você sabe que existe muito mais coisas para além desse mundo material que são muito mais assustadoras, talvez, né? Sem E dúvida. que muitas vezes a gente trata aqui de maneira teórica e tal, mas
Eu confesso que eu não tenho mediunidade nenhuma, nunca vi nada disso. Então, Uhum. assim, eu sei que existe, mas você saber, você ver, você entrar em contato é completamente diferente, né? É Então, verdade. isso realmente pode te colocar num posicionamento assim De de alerta. eu sei que existe perigo, então eu vou ficar me cuidando o tempo todo. Mas traga essa concepção de que eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. Eu carrego a partícula divina do amor divino, da energia crística dentro de mim. Então ninguém pode me tocar, É isso. porque isso é mais forte. Só me toca se eu permitir, tá? Maravilha, já. Muito obrigado, viu? E até domingo, né? Domingo a gente tem aula. Vamos falar sobre os comandos quânticos. Vai ser bem legal. Maravilha. Até lá, então, obrigado. Tchau. Tchau. Gratidão. Gratidão. Tá vendo, gente, a importância de você ouvir a sua intuição? Olha que momento lindo que o Mário Jorge trouxe para gente. Ele conseguiu, através da intuição dele, contribuir num processo de uma amiga dele que ele estava auxiliando, num processo crítico que poderia dar muito errado. Por conta de ouvir a intuição dele fazer o que a intuição estava dizendo para ele fazer, ele foi, fez e conseguiu modificar positivamente toda uma situação que poderia ir para um caminho bem ruim. Então, a gente precisa estar presente, estar consciente, estar nesse estado de presença que eu falo tanto aqui para vocês, para que a gente possa acessar essas informações. O que vem da nossa consciência divina não tem erro, não tem por que questionar. O que vem da nossa mente inconsciente, dos nossos instintos, aí sim a gente deve questionar. Porque aqui é desejo puro. E desejo nem sempre é para o seu crescimento, é para alimentar o seu ego. Mas o seu ego não sabe o que é melhor para você. A sua consciência divina sabe. Então, ó, estejam conectados e atentos. Fiquem na paz e na luz em Lakesh. A gente se vê na próxima semana.